Quando a corrente elétrica atravessa um condutor, ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica devido à colisão dos elétrons com os átomos desse condutor. A esse fenômeno nós chamamos de efeito térmico ou efeito Joule. Nesse contexto surge o resistor, que é um elemento de circuito responsável por transformar a energia elétrica exclusivamente em energia térmica, ou então limitar a passagem da corrente elétrica. Portanto, resistência elétrica é uma grandeza física que mede a oposição oferecida por um condutor à passagem das cargas elétricas, à passagem da corrente elétrica. A resistência elétrica é uma característica do resistor e mede essa oposição à passagem da corrente elétrica. A unidade de resistência elétrica é o ohm, em homenagem a George Simon Ohm, que conseguiu mostrar experimentalmente a proporcionalidade entre a DDP e a corrente num condutor. Essa lei, estabelecida por Ohm, ou a primeira lei de Ohm, ela é característica de alguns resistores e demonstra que quando é mantida a temperatura constante de um resistor, a proporcionalidade entre a DDP e a corrente se mantém constante, ou seja, essa resistência elétrica para resistores ômicos é sempre a mesma, é sempre constante. Bom, como vimos então, resistência elétrica é uma medida dessa oposição à passagem da corrente elétrica, daí a sua denominação. Agora ficou faltando a gente aplicar isso daí. Então, vamos lá para o quadro para ver como é que isso aqui fica? Vem comigo. Bom, aqui então a nossa famosa lei de Ohm, ok? U igual a R vezes I. Essa lei ela é válida para todos aqueles resistores que obedecem à lei de Ohm, ou seja, todos aqueles que têm uma resistência constante, uma resistência ômica, ok? Nessa equação, o U representa a DDP, ou tensão elétrica, ok? O R é a resistência elétrica, e o I, a corrente elétrica. Okay? Aqui estão, nesse triângulo aqui, as grandezas e as unidades. Então, a U, a DDP, ou tensão dada em volts, a resistência ohm e a intensidade da corrente elétrica em amperes. Okay? Bom, nosso primeiro exemplo de aplicação, então, é um resistor de resistência 50 ohms sobre DDP de 60 volts. Qual que é a corrente que atravessa esse resistor? Então, se eu fizer U igual a R vezes I, eu tenho que 60 igual a 50I, e, portanto, o I vai ser 60 sobre 50, 1,2 amperes. Nosso problema 2, aplica-se uma DDP nos terminais do resistor e mede-se a intensidade da corrente elétrica que o atravessa. Repete-se a operação para DDPs diferentes e constrói-se o gráfico abaixo, obtendo a curva característica do resistor. Determine o valor da resistência elétrica desse resistor. Essa curva aqui é a curva característica de um resistor ômico. Perceba que ela começa do zero, porque quando eu não tenho DDP aplicado aos terminais do resistor, a corrente é nula. E à medida que eu vou aumentando a DDP, aumenta a corrente, ok? Ele quer a resistência elétrica desse resistor. O R, por ser ômico, ele é constante. Então, se eu fizer qualquer relação aqui de U sobre I, vai sempre dar a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu fizer 4 sobre 0,2, vai ser igual a 8 dividido por 0,4, que vai ser igual a 12 dividido por 0,6. Ou seja, para qualquer uma dessas divisões que eu fizer aqui, ou seja, para qualquer uma dessas resistências que eu calcular aqui, eu vou ter sempre, por exemplo, 4 dividido por 0,2, que dá 40 por 2, 20 ohms. Então, a resistência elétrica desse resistor vai ser igual a 20 ohms, e ela é constante porque esse resistor ele é um resistor ômico. Olha aqui a nossa curva característica do resistor ômico.
Bom, pessoal, essa então foi nossa aula introdutória sobre resistores. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Um abraço e até a próxima.